Pais Admiráveis Ensinam pelo Exemplo, um livro de Chris Polly, capítulo 1, parte 2. Pais que perdoam, filhos que se desculpam. O ser humano, por natureza, é egoísta, mas o amor não é. Isso deve constantemente fazer parte do nosso aprendizado e também ser ensinado a nossos filhos. Se você pensa algo como eu bati nele porque ele me bateu, ou eu xinguei porque ele me xingou primeiro e não vou levar desaforo para casa, simplesmente não está tendo atitudes de amor. Logo, não está ensinando seu filho a ser amoroso, mas sim rancoroso e vingativo. Os pais podem ensinar o amor às crianças de maneira natural, com um exemplo pessoal. Parte do exemplo é exatamente a reação que demonstram as mais variadas circunstâncias adversas. Um exemplo prático. Se você briga com as pessoas no trânsito, esbraveja e tenta dar fechadas em quem o fechou, seu filho vê essa atitude de falta de amor, rancor e impiedade como um exemplo para a formação de valores e o comportamento dele próprio. Outro exemplo. Se a criança chega em casa e diz que na escola entrou numa briga porque um colega bateu nela primeiro, o mais fácil seria dizer: "Ah, bateu em você? Não leve desaforo para casa, deu troco." Mas o pai que quer influenciar positivamente o filho deve incentivá-lo a perdoar. Explique a importância do perdão. Você pode ler para ele passagem das Escrituras, como Romanos 12, de 17 a 21. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança e eu a retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Cuidei do caso de uma menina que estava sendo agredida por colegas na escola. A mãe perguntava: como faço para ensiná-la que, mesmo apanhando, ela não tem de aceitar isso, mas também não pode revidar com outro tapa? Respondi que a garota deveria se posicionar e falar com firmeza que não aceitaria apanhar, não revidaria, mas também não aceitaria aquela situação. Que, aliás, é a exata mesma reação que um adulto deve ter caso seu filho o agrida com tapas, mordidas ou chute. Dizer: olha, eu não vou bater em você, mas também não vou aceitar que você me bata. Meu filho mais novo, Esteban, sempre teve a personalidade completamente diferente da do mais velho, Federico. Enquanto meu primogênito disfarçava, o caçula respondia para todo mundo e era o que mais apanhava das outras crianças. Até que um dia levou um empurrão de um menino. Esteban ficou sem reação, pois não esperava aquilo. Assim, em vez de reagir, ficou quieto, porque o inusitado da situação o fez ficar estático. É o caminho mais difícil, mas a ideia de posicionamento tem que partir dos pais. Muitas pessoas me perguntam se eu não tenho vontade de dar tapa ou beliscão nas crianças que educo, ou ainda se não fico bravo com elas. A verdade é que nunca tive vontade de agredi-las e também não me irrito, porque entendo que minha função é, em primeiro lugar, ensinar os pais a educar os seus filhos. Penso na criança, no bem dela e no bem-estar de cada família e me comporto com isso em mente. O resultado dessa postura é visível e noto, na maioria das vezes, grandes mudanças de atitude. Gestos de agressão física, como tapas, chineladas, não transmitem amor às crianças. Já as advertências que os pais dão são, sim, um gesto de amor, pois oferecem a possibilidade de mudar de atitude sem a necessidade da punição. O arrependimento demonstrado por um pedido de desculpas obrigatório após alguns minutos de disciplina parece ter pouco significado, mas na verdade tem um peso enorme. Em geral, a resistência da criança para pedir desculpas é muito grande, chega a impressionar.
Mas isso ocorre porque ela tem a consciência de que fez algo errado e não quer assumir. Por isso, sempre digo que o processo de cantinho da disciplina é importante. Para quem nunca assistiu o programa Super Nanny, em que utilizo essa técnica com frequência, cabe aqui uma explicação. Essa estratégia consiste em estabelecer regras simples e claras, de acordo com a idade da criança, e fazer um acordo de obediência com ela. Na primeira desobediência de uma regra, o responsável dá uma advertência, que é um aviso para oferecer à criança a oportunidade de mudar de comportamento sem ser disciplinada. Se ocorrer uma segunda desobediência da mesma regra, precisará ficar em um lugar pré-estabelecido, o cantinho da disciplina, e ali permanecer por um tempo proporcional à idade, 1 minuto para cada ano de vida. Terminado o tempo, o responsável deve perguntar à criança se ela sabe por que está ali. Tem de pedir desculpas. Para finalizar, beijos e abraços acompanhados de um eu te amo são muito importantes. É essencial notar que se a criança chora, grita, xinga ou faz qualquer outro tipo de desobediência, deve-se ignorar. Enquanto o tempo estipulado não termina, não se pode sair do cantinho. Se sair, o responsável simplesmente a põe de volta, sem falar nada, quantas vezes for necessário. E começa a contar o tempo a partir do momento em que a criança se senta. Não importa a duração desse processo. É preciso ir até o fim, com paciência e perseverança. Quem é submetido a essa disciplina pode passar 10, 20, 30, 40 minutos ou até 1 hora sem querer se desculpar. Mas na hora em que se rende e fala desculpe, o arrependimento pesa sobre ela. Ela abraça, beija e chora em reconhecimento do erro. Por isso, jamais o pai deve entender como algo sem função a conversa que tem com o filho ao final de cada período de castigo, na qual explica o que ele fez de errado e pede que se desculpe. Esse processo é algo que necessariamente tem de ser cumprido, porque o arrependimento é sinal de amor. E a reação dos pais a isso também tem de ser com amor, beijos e abraços. Agora pare e pense. De onde os filhos vão tirar o entendimento de que se desculpar é algo que engrandece e não uma diminuição de si mesmos? Do exemplo dos pais. Se as crianças veem seus pais perdoando e pedindo perdão quando cometem erro, seja para as pessoas, seja para Deus em oração, vão aprender, observando-os, que esse é um gesto de grandeza e não de inferiorização.